Mais detalhes vão decorrer deste programa. Doutor Saulo, por favor, defensor público vai conversar comigo a partir de agora. Essa ação movida pela Defensoria Pública, com mais demais também, essa é importantíssima. Doutor Saulo, prazer. Boa noite, eu recebi-lo aqui. Para que os senhores tenham uma ideia, os meus irmãos pacientes renais crônicos, alguns que eu já perdi para o outro lado da eternidade, e que nós não podemos entregar de forma nenhuma a saúde dessas pessoas ao léu. Caixas de remédio, cada caixa de remédio custa R$800. R$800. A paciente renal crônico que precisa de 3 caixas por dia. E não vem tendo nem da Prefeitura, nem do Estado. O que foi que a Defensoria Pública fez? Boa noite para o senhor mais uma vez. Boa noite, Gilmar. Boa noite, população de Sergipe. A Defensoria Pública, por meio do Núcleo de Saúde, tem em vista a comunicação da Associação dos Portadores de Doença Renal Crônica e a Associação dos Portadores de Doenças Graves e Raras, e considerando o reiterado número de ações interpostas objetivando a concessão desse medicamento, ela instaurou um procedimento de apuração de dano coletivo, um PADAC, visando a apuração de a existência de eventual dano coletivo à população dos pacientes renais. Foi ouvido o município de Aracaju, oficiado, foi oficiado ao Estado de Sergipe, foi oficiado alguns médicos, nefrologistas, para darem pareceres técnicos informando quem seriam os reais destinatários do medicamento. E ao final desse procedimento verificou-se que estava, sim, na realidade, existindo uma violação, sim, ao direito dos pacientes renais crônicos. Por quê? Explico. Os portadores de doença renal crônica, especialmente que têm problemas na paratireoide, eles só tinham um medicamento disponível no SUS, que era o calcitriol. Só que o calcitriol ele não tinha eficácia para um grupo de pacientes renais crônicos, que eram aqueles que tinham ou já utilizado o calcitriol e não teve eficácia, e aqueles que tinham intolerância ao calcitriol. Então essas pessoas estavam alijadas do medicamento. E na indústria farmacêutica, no mundo, só existia um medicamento para esse tratamento, que era o Sinacalcet Mimpara. Em setembro passado, o CONITEC, que é um órgão técnico que trata da incorporação de medicamentos no SUS, ele incorporou o Mimpara, mas ele restringiu aos pacientes renais crônicos que tivessem um nível de fósforo no sangue acima de 800 mg. Ou seja, esse grupo específico, que era o maior grupo da população que necessitava dele, que eram aqueles que tinham intolerância ou que já tinham usado o calcitriol e tinha sido eficaz, não estavam cobertos, amparados por isso. Diante disso, a Defensoria Pública entrou com ação civil pública contra o Estado de Sergipe, contra o município de Aracaju, objetivando a concessão desse medicamento, como também a obrigação de formação de um estoque mínimo pelo prazo de 2 meses, tanto pelo município de Aracaju, como pelo Estado de Sergipe. O juízo da 18ª Vara Civil, ele deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, e combinou a obrigação, tanto ao Estado de Sergipe como ao município de Aracaju, de fornecer aos pacientes renais crônicos que se encontrem nessas situações citadas, ou seja, intolerância ao calcitriol, ou tenham utilizado ele e ele não seja eficaz, mediante apenas a apresentação de laudo médico, o fornecimento do Mimpara a partir de quando? 60 e 90 mg, no prazo de 30 dias a contar da decisão, sob pena de multa diária de R$100 mil. Também foi combinada a obrigação desses entes federativos deles fazerem um estoque mínimo pelo prazo de 2 meses. Então, dessa forma, a Defensoria conseguiu concretizar um direito da saúde que estava sendo violado desses pacientes, que estavam sendo alijados socialmente, não tendo um tratamento digno da saúde. Perfeito. Parabéns mais uma vez, tá? A todos os senhores da Defensoria Pública de Sergipe. Um abração. Boa noite. A Defensoria Pública agradece por meio do Núcleo da Saúde. Nós agradecemos. Obrigado, viu? Um abração para o senhor. Muito obrigado. Eu vou rapidinho ao break e volto logo depois. Você vai ouvir uma história. Num país de tantos ladrões da coisa pública, uma senhora... Publicaram a mesma programação do ano passado. É só você pegar as datas.